Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2013. Estamos juntos há 318 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 29 a 32 do livro de Jó. Estes capítulos, especialmente 29 a 31, estão mostrando para nós as últimas palavras de Jó. Já houve muito discurso, 2 ciclos inteiros em que cada amigo falou e Jó respondeu, e houve um terceiro ciclo em que os 2 primeiros amigos falaram e o terceiro não falou, aparentemente porque os argumentos já se tinham esgotado. E depois de responder ao segundo amigo no terceiro ciclo, Jó faz então este monólogo em que ele vai encerrar, é como se fossem as suas declarações finais, a partir do capítulo 29. E nestas palavras, Jó se lembra do seu primeiro estado de felicidade com alguma nostalgia, alguma saudade dolorida. E ele diz no verso 2 do capítulo 29, quem me dera ser como fui. O que é que Jó tinha naquela época? Verso 5 do capítulo 29, ele tinha a bênção da companhia divina. Ele diz, o Todo-Poderoso estava comigo. Ele era honrado entre homens notáveis, como diz no verso 8. Os idosos se levantavam e se punham em pé na presença de Jó. Ele praticava justiça, diz o verso 12, ele livrava os pobres que clamavam, e diz o verso 14, que a equidade era como um manto e um turbante para Jó. Ele tinha esperança de colher bons resultados dessa sua justiça, de acordo com a justa retribuição de Deus, como diz no verso 18. Eu dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Ele tinha esperança. No verso 20, essa esperança se relaciona ao arco, que é um instrumento de guerra, era uma arma, como se ele fosse fortalecido. Ele dizia, o arco se reforçará na minha mão. Essa era a sua expectativa. Ele tinha suas palavras valorizadas. Quando ele falava, as outras pessoas escutavam, como ele diz no verso 22. Havendo eu falado, não replicavam. E por fim, ele diz no verso 25, que consolava as pessoas que pranteavam, porque habitava no meio delas como um rei. Tudo isso era o estado original de Jó antes de todos esses fatos que levaram a escrita do livro como um todo, os testes, a perda da família, dos bens, a perda da saúde. Porém, agora no capítulo 30, nesta parte do seu monólogo, Jó agora vai falar do estado de miséria em que ele caiu e lamentar isso. No capítulo 29 é saudade dos bons e velhos tempos, no capítulo 30 é lamento do que está acontecendo com Jó agora. Você percebe uma reversão clara de tudo aquilo que é dito no capítulo 29 aqui no capítulo 30. Se no capítulo 29 ele desfrutava da bênção da companhia divina, como vemos no verso 5, aqui no capítulo 30 ele diz que Deus o abandonou. Veja aqui versos 19 e 20. Deus, tu me lançaste na lama, clamo a ti e não me respondes. Deus que andava com ele, aparentemente para Jó, o abandonou. Jó antes tinha a companhia de homens notáveis e a honra desses homens notáveis, como vemos no verso 8 do capítulo 29. Mas aqui, no verso 10 do capítulo 30, as pessoas abandonam Jó e fogem para longe dele e ainda cospem no seu rosto, e são filhos de doidos, uma raça infame quem faz isso, conforme vemos no verso 8. Se no capítulo 29, lá no verso 20, você vê que Jó esperava que o arco fosse se reforçar na sua mão, você vê aqui no capítulo 30, verso 11, que Deus afrouxou a corda do arco de Jó. Ou seja, as suas expectativas foram frustradas. Se antes Jó tinha esperança de colher o bom resultado dos seus esforços e da sua justiça, nos versos 18 a 20 do capítulo 29, agora Jó declara que essa esperança foi frustrada, no verso 26 do capítulo 30. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Se no final do capítulo 29 Jó consolava as pessoas, aqui no final do capítulo 30 ele diz que a sua harpa agora só tem prantos de luto e a sua flauta é a voz dos que choram. Ele não tem mais consolo, até ele mesmo está chorando. E então, depois de contrastar a sua felicidade primeira e a sua desgraça atual, Jó mais uma vez protesta que é íntegro, protesta que não pecou o suficiente para merecer tal castigo de Deus, e agora faz uma invocação de que Deus o pese, de que Deus o meça, de que Deus o julgue, e até mesmo chama para si a responsabilidade, dizendo, se eu merecer, eu quero receber o castigo, mas ele acredita muito que nada disso lhe é merecido.
Então você vê no verso 6 do capítulo 31, Jó falando: pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Entre o estado original e o estado atual, houve uma mudança muito grande, que não pode ter sido resultado da falta de integridade de Jó. Jó protesta mais uma vez que é íntegro. Ele inclusive invoca sanções divinas. Veja versos 7 e 8. Por exemplo: se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma. Mas que isso seja o resultado de alguma mancha na minha mão, mas essa mancha não existe porque eu sou íntegro. E aí então Jó começa a negar que tenha cometido uma série de pecados. A partir ali do verso 9 ele fala sobre o adultério. A partir do verso 16 ele fala sobre a injustiça, a falta de ajuda para com os necessitados, a opressão dos desvalidos. A partir do verso 24 ele fala da cobiça, do ouro, da idolatria. A partir do verso 29 ele fala do ódio, da ira contra outras pessoas, do egoísmo. E nada desses pecados pode ser atribuído a Jó. Então, no verso 35, ele meio que assina uma petição para ser julgado e para que alguém apresente a queixa que existe contra ele, se é que essa queixa existe. Ele diz no verso 35: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Jó está dizendo, portanto: compare onde eu estava e onde eu estou, e você vai ver que tem alguma coisa acontecendo comigo, mas eu não posso aceitar que isso seja resultado da minha iniquidade. Eu não adulterei, não fui injusto, não fui idólatra, não odiei, eu sou inocente. Deus pode me pesar em balança e vai ver isso. Então aqui está a minha defesa, eu quero que Deus me julgue. E com isso terminam as palavras de Jó. No capítulo 32, a história faz uma reviravolta. Alguém que estava calado até então aparece, e os 5 versos iniciais deste capítulo 32 mostram muito bem como os argumentos já se tinham esgotado, como Jó e seus amigos tinham falado tudo que dava para falar, erraram muito falando tudo aquilo, e agora aparece alguém para dar outras palavras. Veja como são interessantes as palavras do verso 1 do capítulo 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Não tinha mais o que falar, Jó está dizendo que era justo, e os amigos pararam de tentar insistir com Jó. Mas foi nessa hora que Eliú, alguém que até então não tinha aparecido nem sido mencionado no livro, se levanta. E ele se levanta com ira, com raiva. Por quê? Contra Jó, porque parece que Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Jó está chamando Deus para se apresentar, meio que dizendo: eu não mereço isso. E então há uma certa acusação implícita aqui a Jó, de Jó contra Deus, que a mão de Deus estaria pesando contra Jó além da medida. Ou seja, Jó está, de certa forma sim, pretendendo ser mais justo do que Deus. E os 3 amigos também eram dignos de repreensão, porque, diz o verso 3, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eles não tinham o que dizer, mas ficavam insistindo: Jó é culpa sua, Jó é culpa sua. Então, diz o verso 5 aqui: vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Levantou-se esse homem então para falar: Jó, você está errado. E os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, estão errados também. E Eliú agora se levanta. Por que ele esperou até aqui? Diz o verso 6 que ele era de menos idade e os amigos eram mais idosos. Por isso ele, em humildade, teve receio de declarar a sua opinião. Isso contrasta fortemente com a presunção dos amigos, que se achavam os donos da verdade, que tinham certeza de tudo e nem se preocupavam em verificar que as evidências contrariavam a aplicação daquele princípio válido naquele caso particular de Jó. E então ele critica que nenhum dos amigos, verso 12 do capítulo 32, conseguiu refutar Jó. E ele então está meio que dizendo: calem-se, vocês me deixam loucos, parem, vocês estão falando demais e não resolveram o problema. E ele até admite no verso 14, Jó não dirigiu palavra alguma a Eliú, e Eliú também não ia responder a Jó usando as palavras dos 3 amigos. Mas ele admite também e constata também aqui que os 3 amigos estão pasmados, verso 15,
e já não respondem mais nada. Chegou a hora de alguém falar alguma coisa que ajude. Porque os amigos se esgotaram tentando empurrar a culpa para Jó, Jó se esgotou tentando dizer que não era inocente, que não era culpado, que era inocente, e aí então a coisa chegou a um impasse. E neste momento é que Eliú se levanta. O que Eliú vai dizer nós vamos ver a partir de amanhã, se Deus permitir, quando estudarmos na sequência os capítulos 33 a 37. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha um bom estudo, uma boa leitura, e a gente se encontra aqui amanhã para prosseguir no estudo de Jó. Até lá, se Deus quiser.